tá? Não tem. Beleza? Mas você vai mandar o link disso, ou vai mandar o arquivo? Ele vai mandar o arquivo. Bismillahirrahmanirrahim. A biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inicia-se e começa com a imigração do profeta Ismael para Meca. Quando o profeta Ismael, como ele emigrou? Começou com Abraão, não tinha filhos com a mulher dele, Sara. A Sara teve um filho com a Hajar. Quem é a Hajar? Era a escrava da Sara. Da onde que veio a Hajar? Foi um presente do rei do Egito. Quando ela tem uma história que é longa, como ela entrou, o rei do Egito queria ficar com a Sara, porque Abraão falou que ela é irmã dele. Só que quando ele quis tocar nela, ela era uma mulher muito temente. Aí Deus paralisou a mão dele. Aí ele pediu para ela, esse rei, que deixasse ele voltar ao normal, que ele ia largar dela. Aí ela pediu para Deus que ele voltasse ao normal. Voltou, mas ele tentou novamente tocar nela. Aí a mão dele paralisou. Terceira vez, aí ele falou para os... resumindo a história, ele falou para os conselheiros dele, para os ministros, leve ela que ela tem um Satanás no corpo e dá a melhor escrava que estava do lado dele, que cuidava dele, deu para ela, para se livrar, vamos dizer, entre aspas, não isso da maldição que a Sara tem. Ele achou que ela tem uma maldição. Ela era uma mulher muito virtuosa. Ela era uma mulher muito serva de Deus. Por isso que Deus quis proteger ela. Não tocou nela, nem conseguiu tocar. Tocar nela não conseguiu. Então, ele deu a melhor escrava para ela, para ganhar a satisfação dela, para ela ficar satisfeita. Ela pegou a Hajar e foi, também ela queria se livrar. Pegou a Hajar e foi embora. Ao passar do tempo, isso foi no Egito. Na Palestina, então, que é chamada Palestina atualmente, nessa terra, a Sara não teve filhos. E ela se tornou uma mulher idosa. E o Abraão, um homem idoso, 70, 80 anos, só Deus que sabe. Mas se falam entre 75 e 80 anos. E aí, ela pediu para o Abraão casar-se com a Hajar. Ela garante, mesmo que ela é uma mulher virtuosa, mas a mulher tem ciúmes sempre. Não queria que ele trazesse outra mulher. Então, mas ela era uma mulher muito virtuosa. Aí ele casou com a Hajar e teve filho, o Ismael. A mulher dele se tornou Hajar, a segunda mulher. E teve Ismael. Só que, observem bem aqui. Vocês vão ouvir muito que a Sara, de ciúmes, pediu para ele levar a Hajar e o filho para uma terra que não tem nem plantação, nem pessoas. Isso não é verdade. A Sara nunca ia fazer isso, porque ela é uma mulher virtuosa. Significa que ela está matando uma criança e uma mãe. Não, foi Deus que ordenou, para testar e provar a fé do Abraão. Não foi a Sara. Isso vocês vão ouvir até de sheiks. Isso não é verdade. Quem pediu é Deus. Agora, uma falha dessa, matar uma criança, não é de uma mulher virtuosa, que tem essa posição perante Deus, que foi protegida de um rei. Então, não foi a Sara que pediu, foi Deus que pediu. Aí, ele levou e deixou lá em Meca, porque Deus tem o objetivo de iniciar a vida em Meca. Então, levou quem? A Hajar, uma outra mulher virtuosa. Porque é importante que nós entendamos, como o profeta, que a paz de Deus disse, que a paz de Deus esteja com ele, disse, que para que nós, ou para que os homens, ou para que as mulheres escolher
o parceiro sempre virtuoso. Por quê? Para criar uma família virtuosa. O Abraão, ele zelava, ele procurava, se a gente ver as súplicas dele, era sempre ele querendo uma descendência virtuosa. Por isso que Deus deu toda a descendência dele, profetas e mensageiros. Jacó, Ismael, até o profeta Muhammad, da descendência do Abraão. Então, ele queria criar, Deus que queria criar, ele queria criar país, ou sociedade virtuosa. A Hajar tinha essa característica de criar o filho dela sempre como uma mulher virtuosa, serva de Deus, criar uma sociedade virtuosa. E a Sara tinha. Então a aprovação de Deus era de criar duas sociedades em dois lugares diferentes. Não ciúmes da Sara, como se diz, não. Então levou para onde que Deus ordenou. Porque a Sara nem sabia daquele lugar. Como é que ia ordenar? Leva para Meca. Nem sabia que a Meca existe. Então quem levou, que Deus ordenou para levar para este lugar. Era um vale escondido, não era habitado por nenhum ser humano, não tinha água, não tinha nada. Aí o Abraão, por ordem de Deus, levou a Hajar, a mulher dele, uma pessoa fraca, e um filho que estava sendo ainda amamentado para um lugar não habitado. Inshallah, na próxima aula nós vamos continuar a história. Barakallahu bikum. Inshallah, toda aula nós vamos ter uma parte